Olá, essa é a matéria de Sistemas Operacionais, a atividade número 2. O grupo é composto por Emily, Guilherme e Luana. A atividade proposta foi usar uma técnica lúdica para contar uma história que evidencia o ciclo de vida de um processo. O que é um processo? Resumidamente, os processos são formados pela combinação de todas as atividades necessárias para produzir e entregar um objetivo. Em TI, podemos dizer que um processo é um programa em execução somado ao seu contexto. Cada processo fornece os recursos necessários para executar um programa. Vejamos um exemplo com analogia. Um confeiteiro. O confeiteiro é o processador. Um livro de receitas é o processo. Uma receita corresponde a uma trade. Fazer um bolo de aniversário tem os ingredientes: farinha, ovos, açúcar, que são os dados. Partindo deste princípio, vamos à nossa história. Havia uma colmeia de abelhas que possuía uma tarefa essencial: produzir mel. Todos que ali habitavam tinham uma função primordial desde o seu nascimento, que permitiam que a colmeia funcionasse por muito tempo. A responsável pela geração de novos operários era chamada de abelha rainha. A abelha rainha era escolhida pelos habitantes da colmeia, que a alimentam e zelam pela sua segurança, para que ela possa continuar colocando ovos, para assim garantir a prosperidade e sobrevivência da colmeia. Os operários, por sua vez, tinham a função de manter a produção do mel funcionando. Para isso, eles utilizam um método de organização em camadas, que consiste em: a primeira camada é guardar o mel, na segunda o pólen, por fim as larvas e ovos. As abelhas operárias possuem essa rotina diária, onde um grupo busca o pólen, analisa o que podem utilizar para sua produção de mel, e caso estivessem ruim, descartavam no lixo, e para retirar da fila de produção, e caso estivessem bom, eles prosseguiam com o processo de produção até o final. Certo dia, um grupo estava na busca pelo pólen e uma abelha retornou da coleta com material impróprio para a produção do mel, qual poderia interferir em toda a produção do lote daquele dia. Ao não se dar conta que o material era inutilizável, o material se juntou com todo o restante coletado pelas outras abelhas e seguiu para a linha de produção final. Ao chegar na fila de linha de produção, uma abelha que exercia a função de validar o material coletado para seguir para a produção do mel, bloqueou o mesmo e encaminhou o material para que fosse verificado novamente pelo grupo que coletou. O grupo da abelha validou o material novamente e encontrou material impróprio misturado com os demais. Para que o trabalho não fosse perdido e para que a produção do mel não fosse afetada, as abelhas retiraram o material impróprio e encaminharam o lote para a produção. Chegando lá, a abelha que realizava a validação dos materiais autorizou o material para a linha de produção final do mel. Desta forma, a linha de produção seguiu e as abelhas conseguiram realizar a sua rotina com êxito. Entretanto, por conta do incidente que poderia ter comprometido toda a produção do dia, a abelha responsável pelo grupo foi suspensa de sua função pela rainha e assim outra abelha foi designada para o seu lugar. Com o passar do tempo, as abelhas vão envelhecendo e não estão mais aptas fisicamente para o trabalho. Elas são afastadas da produção do mel e essa renovação ocorre quando a abelha líder da produção também é afastada. Assim, toda a sua geração se retira e abelhas mais jovens ocupam seus lugares com uma nova líder sendo escolhida pela rainha, fazendo com que tenha uma estabilidade na produção e processos exercidos pelas abelhas. A colmeia perdurou por muito tempo, seguindo o padrão de processos rigorosamente dia após dia e produzindo o melhor mel de todas as colmeias que possuía ao seu redor. Eu espero que vocês tenham gostado e o contexto da história é o seguinte: a colmeia é o sistema operacional, as abelhas são o processador. O processo de produção do mel é uma trade. Coletar, analisar, separar, descartar e repetir é um processo. E o pólen e o mel são os dados.